Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Uma alegria a gente poder se encontrar hoje à noite dessa forma, né, virtual, mas com uma convidada que a gente vai ter para essa live muito especial, que é a pastora Mônica de Londrina, e a gente tem se conhecido já há alguns anos. E eu gostaria de, antes de chamar ela para a nossa live também, gostaria de compartilhar já o tema da nosso bate-papo, da nossa conversa, que é a vida de oração da igreja. E a gente tem usado bastante, frequentemente, o versículo de Tiago 5,16, que diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a oração, ela é tão importante, né? Hoje ainda vi num compartilhar de uma das irmãs dizendo: esse tema é muito importante, é muito relevante para a vida da igreja. Não existe igreja sem vida de oração. E a gente quer aproveitar toda essa experiência tão preciosa que eu creio que a pastora Mônica tem nesta noite para também compartilhar e dividir com a gente. Vamos ver se a pastora Mônica tá aí. Mônica, bem-vinda. Olá. Esperando também o nosso pessoal acessar. Oi, Oi, e aí, tudo tudo jóia? bem? Tudo Tudo bom? bem? Que alegria te receber dessa forma, né? E É, muito, desde já, muito obrigada por aceitar esse convite, de a gente estar juntas, morrendo de saudades aí. muito bom, né? Apesar da É, pandemia, pelo menos a gente está ficando mais perto desse jeito, né? é verdade. Outras formas de a gente se encontrar, de a gente compartilhar, de se edificar, né? Mas Amém. que bênção, que alegria. Eu gostaria de estar também um pouquinho apresentando a pastora Mônica, né, da Igreja Nova Aliança de Londrina, que eu estava dando uma olhada, sabe, Mônica, quando foi em 2012 que a gente se conheceu um pouquinho mais de perto, então vai fazer, na verdade, fazem 8 anos, né, foi É, início de 8. maio, quando a gente foi pela primeira vez no MFI em Londrina, num MFI regional, né? Aham. E o pastor Davi, esposo da pastora Mônica, fazem parte da equipe de liderança, né, apostólica da MFI. Ah, E desde lá a gente tem se conhecido, né? Andado um pouco mais perto, se encontrado também. Já estiveram aqui em muito Machado, ministrando para a já. igreja. Uma igreja É, linda, uma igreja amorosa, calorosa, né? Nossa, um ai, povo muito bonito amém. que a gente amou, viu? Demais. Amém. Ai, que legal, é. E nós também amamos muito vocês e te convidei também para a gente estar compartilhando sobre a vida de oração da igreja, né? Porque creio mesmo que vocês têm sido modelo Uhum. para a igreja, não, né, eu acho que a igreja no Brasil também sido modelo nesse tempo. E desde que a gente conhece vocês, uma alegria de ter vocês como exemplo nisso também, e o teu coração também, né, a Mônica, a gente vê, queridos, a Mônica não é difícil de perceber isso, a paixão dela por Jesus, o fervor, o clamor, a vida de É, eu oração. amo oração. Realmente eu amo muito oração. Eu recebi uma palavra profética, né? Ai, recém-casada, assim, até foi o pastor Tomás, que eu ia ser Olha, viciada em oração, mas eu me lembro que ó, na hora que eu recebi, eu não entendi muito bem, né? Porque acho que eu não tinha noção do que significava aquilo, né? Então, mas foi um processo, né? é, a vida de oração é um crescimento, né? Eu estava até esses dias lembrando, compartilhando, dia 12 de abril desse ano, eu fiz também 39 anos de vida de fé com Jesus, convertida, e
A gente vê tudo que Deus faz, né? Na nossa vida, nesse aprendizado também de comunhão, de oração, e parece que a gente sempre tem mais, 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 mais na presença de Deus, né? Deus vai Amém. nos atraindo, né? Vai nos atraindo cada vez mais a presença dele. Amém. Isso é muito bom. É, mas, ô, Mônica, antes de a gente entrar no assunto, também eu gostaria de agradecer aí por tudo, né? E o tempo de a gente caminhar juntos, vários pastores aí da equipe pastoral de vocês já estiveram aqui enlajado com a gente, né? O Wagner e a Simone no Kings Kids, com toda uma equipe, com os jovens, 2 semanas aqui foi muito bem, o pastor Agradeço. Porcini também, junto, e o pastor Luiz e a Pedrina, que estiveram aqui, também hospedaram nosso filho, aí em Londrina por um mês no ano passado, então, que alegria. Isso É muito bom. aí. Muito, muito Legal. especial. Menino de Deus, assim, um coração muito lindo. Fez um estágio aí na igreja, né, com vocês, foi muito marcante na vida dele também. Que bênção. Mas, amada, ah, assim, ó, eu gostaria se tu pudesse contar um pouquinho da trajetória, né, da história, assim, de vocês um pouco também, ah, na a vida de oração como igreja, assim, como vocês têm desenvolvido isso, a importância disso. Sei que já faz um tempo que vocês têm sala de oração, né? Se pudesse compartilhar um pouco sobre isso e depois a gente vai entrando no hoje, né? No que nós estamos vivendo hoje. Tá bom. Bom, para nós, né, sempre quarta-feira é um dia bem especial, porque é um dia de oração. As pessoas já sabem na igreja, né? Nós temos uma reunião de 1 hora de oração, das 6h30 às 7h30. Isso já Uhum. faz assim como que 20 anos, há muito tempo, né? Ah, que bem. Mas acho que mais ou menos há uns 10 anos a gente estabeleceu que era o dia de jejum também. Então esse é um dia, Uhum. se nós não estamos viajando, né? Mas é um dia que toda a nossa liderança sabe que nós estamos convocando, convidando todo mundo para participar conosco do jejum, né? Mas em geral os pastores jejum nessa quarta-feira. Sim, Então, que eu bem. me lembro dos meus filhos adolescentes, né? Daí já era dia de jejum. E aí eu falava, gente, hoje não tem comida. Aí a gente foi meio forçando, né? Eu falava, olha, Eles hoje é entravam quarta-feira, junto no jejum. vocês têm que jejuar, né? Claro que o André, por exemplo, lá com uns 12, 13 anos, falava, não aguento não, né? Dava logo depois, né? Voltava da escola, 1 hora, 2 horas, já estava desesperado, né? Mas, de fato, eu não fazia comida. Eu falava, ó, tem alguma coisa aí, você tem Aham. que se virar, né? Então, eles Sim. foram, assim, também aprendendo esse lugar de jejum com a gente, né? E hoje é Amém. assim, realmente a gente é um dia de jejum. E aí, desde quando a gente começou, né, a sala de oração, que tem mais ou menos acho que uns 3 ou 4 anos, nós estabelecemos então esse turno, né, do meio-dia às 2 da tarde, que é um turno de adoração. Às vezes tem mais Uhum. adoração, e agora tem tido bastante intercessão, né? A gente foi muito inspirado pelo IHOP, a gente teve a oportunidade de ir lá no IHOP, de fazer os cursos, né? De estar junto lá, participar dos treinamentos com o Elcio e a Jaqueline Lodos. A gente trouxe eles para a igreja já algumas vezes, né? Mas a gente entende que a gente não conseguiria fazer o mesmo modelo que existe lá, que é 24 horas, 7 dias, né? Da semana. Então, a gente foi buscar de Deus uma estratégia para nós, como igreja, que funcionasse para nós, né? Que pudesse Uhum. ser bênção aqui. Então, a gente realmente estabeleceu como tema do ano, 2 anos, uma casa de oração, né? Falando alguns aspectos de oração. E nós fomos tentando atrair, ensinar o nosso povo esse lugar de buscar a Deus, né? E então, Amém. nossa sala de oração fica aberta das 6 da manhã até a meia-noite, né? Ela tem mesas para você estudar, ela tem um louvor tocando todo o tempo, né? E tem alguns momentos com turnos de oração, com turnos de adoração, né? Então a gente tem reunião para mães de intercessão, tem reunião para homens, né? Na quarta, bem cedo, às 6 da manhã, com o pastor Trajano, né? Com a pastora Thelma, que cuida das mães intercessoras. Então a gente tem momentos que o nosso Inter, a escola, né, também está lá, né, em oração. Os nossos idosos também têm um turno de oração
também na quarta-feira lá, buscando a Mônica, Deus, né? posso fazer uma pergunta? Daí, nesse tempo de oração, é uma oração intercessória, onde todos intercedem também, ou mantém a sua, tipo, o seu devocional ali? Então, é aberto, as pessoas podem fazer, né, seu devocional, e muita gente vai lá para fazer devocional, porque a gente tem bastante Bíblia à disposição, livros, né? É sempre uma música de adoração. Então, esses para isso, a gente tem alguns ali, né? A gente tem um mural de oração, então quem gostaria de Legal. receber oração está lá, né? Tem os ministérios da igreja, que você pode orar pelos ministérios da igreja. Tem a agenda mensal, né? Que é um lugar que a gente escreve, Uhum. apaga, coloca de novo. E daí, nessa agenda, a pessoa pode orar pelos eventos que a gente está tendo, que nós vamos ter durante aquele mês, né? Então, a gente faz Sim. É um lugar que movimenta muito. A gente mistura muito, como a gente aprendeu no E-Hop, a adoração com a intercessão, né? Que eles chamam de a harpa e a taça, né? Que são os dois elementos juntos, que eles fluem junto. Eu acho que é por isso que aí a intercessão é tão poderosa, porque ela está junto com a adoração, né? E porque Sim. você primeiro chega no trono de Deus, e do trono de Deus você intercede. Então, isso é uma chave também, né? Porque Sim. interceder da perspectiva de Deus, interceder com a palavra de Deus, interceder Uhum. colocando Deus em primeiro lugar. Então, o espaço, o lugar da adoração, ele está em primeiro lugar, né? Ele está no lugar devido. Então, ele está Sim. junto com a adoração, mas ele vem em primeiro lugar. Então, às vezes, a gente intercala, às vezes, realmente tem cântico, tem louvor, daí volta na intercessão, né? A gente não faz todo o treinamento como a gente aprendeu lá, de cântico, né? Que lá tem um treinamento todo específico, a gente, apesar de ter feito, a gente não faz porque a gente não tem músicos que tenham tempo para estar o dia todo. Então, nossos músicos, né, especialmente o Paulinho e a Rebeca, que são os responsáveis pelo Drops, eles estão ali em vários momentos e alguns outros dos meninos, né? Mas não dá, né? Então, realmente não dá. Aí, né, nos nossos campos, a gente também tem salas de oração nos campos, né? Em Cambé, na Zona Sul. Então, lá também Aham. funciona, eles também têm adoração, também tem intercessão lá, né? E às vezes a gente faz parte da nossa reunião de pastoras, um tempinho de orar lá juntos. Então, é um lugar muito especial, né? A gente não tá indo agora, né? Tá difícil, eu tô É, sentindo muita falta, aham. É verdade. né? E é muito bom Sim. para mim, assim, é um lugar que eu vou lá, eu vou buscar a presença de Deus, eu paro, né? Eu estudo muito a Bíblia lá dentro, porque eu leio, depois eu paro para orar, daí eu volto, daí eu tô lá dentro e para mim é um lugar muito importante, né? Então, realmente, eu divido meu escritório da igreja com muito tempo lá na sala de oração, né? Muitas tardes minhas são lá. Ah, E é muito especial. A gente dá algumas diretrizes, né, do que não pode fazer lá dentro e tal, mas é um lugar assim aconchegante, aberto para as pessoas chegarem, né, lá uhum. e buscarem a presença de Deus junto com a gente. Então, Amém. E as pessoas conseguem mesmo, digamos, no meio do serviço, dar uma passada lá, ou como isso acontece frequente? Como que acontece. é? É muito interessante, porque às vezes a gente vê as pessoas de uniforme, assim, né, trabalhando no Aham. emprego. Então, você vê que ela pegou o horário de almoço dela e foi lá, né? Tem pessoas que fazem um propósito de ir todos os dias, de ir, né, buscar a presença de Deus. Especialmente quando a gente está trabalhando com pessoas que a gente está trabalhando na disciplina na vida delas, quando elas, assim, às vezes caíram em pecado, e aí a gente traz para ela o desafio de ir para a sala de oração, de ir buscar Uhum. Deus, para encontrar Deus, né? Encontrar um lugar na presença de Deus mesmo, ser tratado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes a Sim. gente lança o desafio da pessoa é, ir lá, estar na sala de oração Está para lá. orar, para ler, para buscar a presença de Deus. E muitos aconselhamentos, os nossos pastores também fazem isso, também fazem. Gente, antes da gente ir para o aconselhamento, vamos para a sala de oração. Vamos Ai, que orar um pouco, legal. vamos Que bem. buscar a Deus. Depois a gente vai para a sala né, de aconselhamento, a gente Aham. senta e tem um tempo junto. Então, a gente vê que é uma dinâmica, né? Alguns horários, especialmente no final da noite, tem muita gente, né? Das 6
às 8. É, Ah, ah, o pai e a mãe vai levar a criança numa célula e fica na sala de oração, a criança, o adolescente ai, está numa célula, né? Em algum uhum, horário, alguma célula sim, da igreja, sim. ele está lá dentro, né? Os jovens fazem muitas vigílias lá, né? De Ai, que oração, joia. os Sim, adolescentes também. Então, eles levam, às vezes, as equipes de liderança, muitos deles, né? sim. Desafiam os seus líderes, né? As suas células, virem Uhum. todos eles juntos para orar. Então é bem legal. Realmente tem sido para nós, sabe, Mônica, uma chave, né? É. Porque é a Aham. possibilidade de você ter um espaço para buscar Deus ali e buscar a presença de Deus, ouvir Deus, e é você e o Senhor mesmo, né? Então, claro que às vezes a gente ora um pouquinho com alguém que nos pede, né? Às vezes alguém nos Sim, pede sim, oração ali, sim, né? claro. Mas todo mundo entende que é um tempo muito pessoal, né? De Ah, você buscar sim. a presença de Deus e para nós tem sido uma chave. Tem realmente para nós mudou bastante. A gente sentiu que acrescentou muito na igreja, trouxe um valor, Uhum. o valor da oração. A gente pregou muito, né? O pastor Davi pregou muito para ensinar isso, trazer essa visão para a igreja, da importância de todo mundo. E agora eu acho que a gente está num momento como esse, que você está em casa, tá todo mundo na sua Sim, casa, né? Você sim. precisa saber buscar Deus sozinho, buscar no seu Amém. tempo a sós com o É, Senhor, é, né? com certeza. Valorizar o seu tempo de oração, de leitura da palavra. Então, a gente está mantendo, né, o turno da quarta-feira no meio-dia, ele é online, né? A gente ora e Sim. transmite esse tempo junto para orar, né? Tá lá e tá É. junto. E tem sido bênção, a gente tem buscado estratégias. Agora a gente abriu uma estratégia também para o pessoal, durante o culto, ele pode acessar um QR Code, Sim. colocar o pedido de oração dele ali, né? Ai, Para a que gente legal. poder continuar orando por ele no nosso ministério de intercessão. Nosso ministério de intercessão chama Ore Mais, né? A gente tem um grupo, tem um treinamento para fazer parte do ministério de intercessão, Ai, né? A que gente tem bênção. um Uhum. treinamento e quando você faz esse treinamento, você tem que estar na célula, né? Ter participado da integração e aí você está apto para fazer parte do ministério de intercessão. E aí você tem compromissos também de estar na sala de oração, né? Você tem que Ah, dedicar uma hora sim. da sua Uhum. semana na sala de oração, né? Quem faz a escola do Inter tem que dedicar um horário na sala de oração, os pastores têm que dedicar horários na sala de É, oração. Então isso é sim. legal. Isso também tem a parte da disciplina, porque também precisa de disciplina, né? É verdade, porque na É, vida pessoal também a gente precisa da disciplina, né? é, Que é, o- é bênção. o- os dois lados, é o balanço, É, né? É o prazer da é, presença de Deus com a é, disciplina juntos, né? sim. É. Ai, amém. Deixa eu te perguntar ainda quanto a isso, a música, elas sempre tem ministros ou ela às vezes é colocado alguma uma música tocada assim no aparelho É, ou é sempre ao vivo? a Ou gente deixa como um começou? É, a gente deixa um telefone o tempo todo lá, tocando uma playlist que a gente selecionou, que o Paulinho selecionou antes, né? De Aham, músicas. A gente também colocou a possibilidade da gente colocar o YouTube lá, às vezes, né? A gente quase não tem sim, usado isso, mas são sempre músicas de adoração. Os turnos ao vivo são bem menores, né? Tem menos sim, tempo que a gente tem um músico tocando, né? claro, A maioria claro. das vezes é o tempo desse próprio Da normalmente é o telefone, playlist. tá ligado no Sim, Spotify, né? Então a gente claro, tem uma sequência, mas tem sido assim bem especial, né? precioso, sim. Tem- Eu tive a oportunidade uma vez quer dizer, uma vez, quando a gente estava aí, de estar lá na sala de oração, junto com as tuas discípulas ali, as outras pastoras, né? E foi muito legal mesmo. Uma experiência preciosa. Me lembro que Deus me deu algumas palavras. Eu tenho um caderno onde anoto as palavras que o Senhor dá, e naquele dia o Senhor também me deu uma palavra muito preciosa. E a gente está aqui sonhando mesmo em ter uma sala de oração também.
Ah, Então, que legal. por isso também o teu compartilhar, a experiência de vocês, para os irmãos estarem vendo, também vai ser bem importante nisso aí, né? A Então, gente tem uma chama por oração. Eu tenho, né? Então, se você pudesse ver minha mesa tá bagunçada, eu tô no escritório da minha casa, né? Mas a gente estuda muito, eu estudo muito sobre oração. Esse aqui foi o primeiro livro que eu estudei com as pastoras e chama 10 minutos de oração para transformar a sua vida. E esse aí ele tu me deu um dele. é tão simples, né, Mônica? Muito Mas bom tão para o bom, começo. né? Isso, muito. Ele é muito especial. Então, Deus começou a falar Mostra de comigo um pouco. novo, mostra ele de novo, Mônica, para o pessoal ver. Eu ia mesmo pedir se tu tinha isso. É, as meninas estão aí, as pastoras estão juntas, elas podem escrever o nome, né? 10 minutos de oração para transformar a sua vida, da Storm, né? Que é bem conhecida do mundo. Aham, Então, isso. e foi um livro assim que falou muito comigo, assim, com as pastoras, né? E foi muito especial. E a gente tá lendo, né? Tá aqui até atrás, aqui apoiando o iPad. Mas o meu Aham. livro de agora, né, sobre oração, é esse aqui, do I Hope, né? Que a gente está com Ah, as pastoras. Um dos livros que a ai, gente está lendo juntas no nosso tempo de discipulado é esse do Corey Russell, né? Do IHOP. Intercessão é o nosso chamado mais elevado, né? E é um livro tremendo, maravilhoso. ai, Deus tem que falado bom, que muito bom. comigo. Eu leio e oro, né? Leio e choro, leio e oro, porque é muito inspirador. Ah, É muito, muito que inspirador. legal, que legal. Boa dica mesmo. Tenho ele lá na livraria, mas não li ele ainda, então eu vou pegar ele para ler. É, Que muito. ótimo. Queria falar uma coisa? Não, só ele é muito legal mesmo. A gente está com, né, estudando alguns livros juntos e esse é um dos mais, Ah, assim, mais legais mesmo. legal, que joia. Aqui Mas a que bom. gente tem os irmãos ali do meu consogro e consogra, né, em Porto Alegre. Eles têm vivido também uma experiência com a sala de oração já há um tempo, né? Que legal. E com turnos menores, assim, mas onde até antes da pandemia, assim, já estavam abertos para a igreja em Porto Alegre também, com já mais congregações participando, né? Então a gente Ah, vê que como legal. isso também une e edifica, né, A gente a percebe isso. igreja. No nosso caso, vem muita gente de outra igreja, né? Ai, que legal. Vem para participar ali, para estar um tempinho, sabe que está aberto, né? Um Então vem. ambiente muito gostoso, né? Um ambiente de bem tranquilo mesmo para estar buscando a presença de Deus. Às vezes, durante o dia dentro da casa da gente, a gente não tem também, ou né? Ou pode aproveitar mesmo esse lugar para ter um tempo bem especial com o Senhor, né? Não, é muito É. bom. A gente tem sido muito abençoado por ter, né? Assim, sabe, Mônica, por exemplo, era uma sala que a gente usava muito, agora é só para isso, né? Então, Aham, aham. perdeu alguma coisa, né? Então, a gente perdeu uma sala que a gente dava ensino, que fazia célula, que fazia muita coisa. E deixou Sim, ela separada para isso. Não dá para para ser para outra, isso. né? Então, Sim. parece às vezes meio complicado, né? Porque a gente, como pastor, pensa, nossa, mas eu tenho tanta necessidade, eu preciso de sala para criança, eu preciso de sala para isso, para aquilo. Aham, aham. E a gente precisa, na verdade, separar um lugar, né? Então a gente quis fazer uma coisa aconchegante, gostosa, né? A gente se Amém. inspirou lá nos Aham. Estados Unidos, na sala deles, é muito linda, é muito especial, né? Mas Uhum. para nossa realidade, a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Um pouco mais, num compasso mais devagar. Aham. Eu acredito que sim, né? A gente vai, no começo, vai fazendo de acordo como é possível dentro da realidade de cada, né, de cada lugar, de cada congregação também. Mas que É. bênção. Isso nos anima também, né? Que bom. Mônica, ainda poderia colocar, assim, para quem ainda não sabe, o que que é o IHOP? Então, o IHOP, né, é uma missão, na verdade, né, voltada para a intercessão. Eles, né, eles são um lugar, né, é uma casa de oração.
Eles têm uma igreja, por isso que para nós é muito especial, porque eles, na verdade, não são sozinhos, soltos, né? A igreja chama Aham. Forerunner, né? É no Kansas. E eles são, então, uma casa que começou, se não me engano, agora acho que é 27 anos. Agora eu sou meio perdida no tempo, mas que eles ininterruptamente, desde que começaram, eles têm então os turnos, né? Que a cada 2 horas muda, né? O grupo de Aham. Vai pessoas mudando. que tá, né? Então são turnos de adoração e são turnos de intercessão. Às vezes eles têm turnos de intercessão pelos países. A gente estava Uhum. lá e a gente teve, era um final de semana de eleições do Brasil e teve um turno de intercessão pelo Brasil, né? Eles têm Uhum. pastores árabes, às vezes eles Sim. têm intercessão em persa, intercessão específica pelos árabes, eles oram muito pelos árabes, Ah, que por legal. Israel, né? Então, e eles têm intercessões também pelos Estados Unidos, pelo país, né, deles. E eles oram a palavra, é muito especial. Mas todo tempo tem música, todo tempo, todo o Todo momento, tempo né? mesmo. Sim, É, sim. é É, e a bem gente assim, pode abaixar o aplicativo do iHop no celular também, né? E ele pode assinar acompanhar ao vivo as agora, 24 horas de é muito oração e especial. louvor. É muito, É, muito, muito. Eles têm o iHop em português, né? E agora sim. mesmo eles lançaram um curso, eles estavam dando curso, algumas amigas minhas, algumas pastoras estão fazendo, e o curso era de graça. Um curso de Ai, algumas que legal. semanas na, Aham, online, né? E a Jaqueline aham. e o Elcio estavam. Até eu fiz uma live com ela e ela estava contando que eles estavam preparando o curso e eu lançar naquela semana, acho que faz uma semana ou duas, e eles estavam ministrando esse curso. Então foi bem legal, né? Uhum. E bem interessante. Então a gente tem uma visão muito próxima deles sobre segunda vinda. Para nós é bem interessante, porque o que eles acreditam, a gente acredita bastante próximo. Então, a gente gosta bastante, né? A gente acha que eles são muito, muito bíblicos, preocupados muito Uhum. com, né, com a Sim. integridade. Então, a gente Aham. realmente se identifica muito com a visão deles, né? Nesse sentido, né? Amém. Então, Amém. a gente amou muito, né? E, assim, a gente tem lido muitos livros deles e realmente tem Sim. aprendido bastante com eles. Eu fui muito abençoada de ir lá, Deus me ensinou muito, despertou muito meu Legal. espírito, né? Para esse lugar Amém. de oração Sim. lá do Europa. Vamos ver, deu uma Foi. trancadinha. Ah, deu uma travada? Ai, o Ah, meu tá meio. agora Então, liberou. Voltou, né? voltou. Ah, sim, tá tranquilo. Então, uma coisa bem especial para mim foi, assim, entender a oração como um lugar de alegria, de prazer, sabe? Um lugar Uhum. bom, né? Amém. Um lugar assim prazeroso, porque muitas vezes eu pensava em oração, intercessão com muita batalha, né? E uma coisa Sim, pesada, sabe, Mônica? Uma coisa assim que parece que quando termina você tá assim, né? Meu Deus tá. do céu, né? Assim, entendeu? E, Aham. e, e foi muito especial aprender a desfrutar da presença de Deus, né? Amém. Aprender, porque a adoração traz isso, né? Traz essa Uhum. Sim, leveza, deixa a oração como uma coisa que te aproxima do coração de Deus. Então, sim. isso é muito bom, muito especial. A pastora Pedrinha está dizendo que o iHop começou em 1996, Aham. né? Isso. Aham. E então, mas é bem, para mim foi muito marcante, realmente foi muito, muito especial mesmo, né? E a gente tem, então, eu faço parte de um grupo de intercessão aqui pelo Brasil, né? Aham. Liderado por uma pastora lá de Brasília, e eles estão sempre focando as necessidades do Brasil especificamente, com várias metas de Sim. jejum, intercessão, Ah, né? E daí a gente participa, assim, trazendo para o nosso grupo de intercessão, estando ligado, né, para estar percebendo o que Deus está fazendo profeticamente, onde Deus quer nos levar, o que é que Deus quer fazer, né, na Terra. Então, realmente a gente sabe que precisa orar muito pela nossa nação, né? é Especialmente essa verdade. semana, É, com tantas notícias de hoje, né, especialmente hoje. né, Mônica?
Que a gente É, fala assim, só pela misericórdia de Deus, né? Que a gente sim, não sabe, não conhece sim. todas as coisas, a gente não sabe todas as coisas, né? É verdade. Essa madrugada, Deus me acordou e me levou a interceder pelo Brasil. Fiquei orando por nossa nação. E eu orei muito pelo versículo que o presidente usou na campanha dele Ah, sobre a ah, verdade, né? ah, vos E a libertará. verdade nos libertará. Então, eu tenho declarado esse versículo e tenho dito, Senhor. O Senhor usou esse versículo na boca dele. Então, minha Sim, oração é que o Senhor faça valer esse versículo, que o Senhor cumpra esse amém, versículo e amém. doa a quem doer, né? A que Isso lado doer, ainda que é, custe na carne, né? Como o povo diz, né? Para quem sim, custar. é, Então, essa é a amém. minha oração pelo Brasil, o clamor que eu tenho, né? A gente não torce por nenhum partido, a gente não é É, nossa esperança não está nos homens, o nosso coração está em Deus. E amém. a gente busca entender o que Deus quer falar e o que Deus quer fazer, né? E a nossa oração é que Sim, Deus livre a nossa nação do mal, né? Então, que amém. Deus realmente, né, nos conduza, em nome de Jesus. Amém? É, amém. Hoje de manhã, orando, tô falando agora, né? Também hoje de manhã, quando estava orando, veio assim, uma carga tão forte também, orando pelo Brasil, deu uma compulsão de choro no meu coração. Usei este versículo também diante de Deus, né? Mesma coisa, assim, porque é, nós precisamos clamar mesmo, né? Precisamos. E sabe que eu ouvi mesmo em vários lugares, mesmo em algumas lives, alguns comentando assim que a própria até programas de uh, outras autoridades mesmo da saúde, outros dizendo, governos falando que depois dessa pandemia o mundo ia ser outro mundo, que essa pandemia estaria dividindo, né? O, os nossos dias em antes e depois também, e É. que vai ficar na história e que nós vamos contar para os nossos filhos, né? Os nossos filhos vão contar para os seus filhos. E sabe que aí quando eu estava lendo, deixa eu só abrir aqui ligeirinho, tem o versículo de Joel, e no comecinho de Joel Uhum, fala, fala bem isso, né? Diz uhum. assim, versículo 2: ouvi isso, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E era uma situação de crise dos gafanhotos, né, que vieram, Aham, devoraram tudo. eu E vi. é uma crise. O gado sofreu, geme o gado, então tudo tinha morrido e faltava alimento, uma grande crise que não ia ser esquecida, né? Só que diante disso, a gente vê no versículo 13 e 14, principalmente, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. E igualmente no capítulo 2, no versículo 15, a mesma coisa, né? Diante daquela situação desoladora, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, é para reunir os filhinhos, os que mamam, o noivo, até os noivos, né, do seu aposento para clamar a Deus. Então, me chama a atenção isso, né, agora a gente vivendo nesse período, assim, a importância de nós estarmos orando. A gente não pode, vamos dizer, nos reunir lá nos nossos lugares de reuniões, né, para essa assembleia solene, mas que agrada tanto a Deus que o povo se una no mesmo propósito. Então, a gente teve uma amostrinha disso naquele domingo, né, de jejum nacional e oração De clamor mesmo. e de clamor, de busca. E talvez agora a gente não, talvez não, a gente precisa continuar clamando muito, né? Porque no meio disso tudo, Sim, uma pandemia, a gente está numa crise política, uma crise econômica,
Então uma crise de saúde, né? é muito séria a É. nossa situação. A gente E aqui eu, a gente tem buscado fazer uma coisa, sabe? Todo final de semana ter algum tipo de alguma coisa voltada à oração, né? Pela hum, internet, no Zoom, né? As suas áreas pastorais, quem consegue se conectar, né? De alguma sim, forma orar, né? As mulheres no final de semana, os homens. A gente fez já 2 vezes 24 horas, né? Dividindo os horários para as áreas aham, pastorais poderem participar. Agora, domingo, nesse sábado, agora tem o Descende, por isso que a gente não fez, né? Porque a sim, gente tem o sim. Descende, está convocando todo mundo para participar, de Amanhã, né? clamor, né? Amanhã, De receber uma sim. palavra. Então, a gente tem, na verdade, focado nisso, porque a gente sente que é isso que a gente precisa fazer agora. A nossa Amém. batalha não é contra a carne ou sangue, né? A nossa batalha é uma batalha espiritual nas Sim, regiões celestes. Assim, é contra principados e potestades. é E a gente verdade. precisa entender aquilo que o que Deus, o que está no coração de Deus. Né? Eu não entendo Uhum. que o vírus, que, né, é de Deus. Eu entendo que Deus Sim, usa todas as coisas, né? amém. Permissível a vontade dele. Então, o É, que Deus quer operar, que Deus faça sobre a terra. O que Deus quer mover, que Deus mova sobre a terra. Que Deus amém. libere sobre a terra aquilo que está no coração dele. Que encontre Uhum. lugar no nosso coração, né? O Amém. quebrantamento, como o Joel está te chamando, o jejum, a oração, o Uhum. lugar de Uhum. quebrantamento, que a gente vá como igreja para esse lugar, né? Porque eu creio Amém. que Deus está chacoalhando a igreja, né, Mônica? Para É, fazer é, permanecer tá. aquilo que precisa permanecer. E aquilo que É, precisa é, ser tirado, que seja tirado. Em nome de Jesus, amém. É, que seja é, limpo, né? Então, é que permaneça o que é realmente do Senhor, né? do Senhor. Na sua Amém. igreja, na nossa vida, nos nossos corações, os valores, na nossa história. Então, Uhum. eu creio muito que Deus está chacoalhando a terra para isso, que Deus está fazendo algo tremendo nesses dias, né? E está Amém. chamando a gente para esse lugar de jejum, está chamando a gente para esse Amém. lugar de oração. E Uhum. eu acho que é esse o lugar, né? É o que Deus Amém. quer falar. Então, a gente Sim. tem que fazer como nós, como pastoras, né? Envolver o nosso Uhum. povo, animar o nosso povo a participar disso, a ir para esse lugar de intercessão, a ir para esse Amém. lugar de oração. Eu não sei se você. Hoje mandei uma coisa para a pastora Thelma, né? Que cuida lá da nossa intercessão. Sim. Falei para ela, Aham. falei, Thelma, olha, aqui no sul a gente está sem chuva, Mônica, É, tá né? aqui igual, é terrível. Então, todo o sul do Brasil. Todo Então, eu sul, falei, sim. tá uma seca aqui, né? A gente Sim. viu o Paraná, lá em Foz, diz que está quase Tá atravessando seco. a Sim. pé para o Ah, Paraguai. que Deus tem loucura. misericórdia de nós. Então, eu falei para ela, Amém. falei, É, Thelma, vamos orar para Deus mandar chuva para amém. nós, É, né? Então, há um clamor nos nossos corações que a gente tem que se voltar para Deus, declarar a sim. nossa dependência de Deus, declarar a nossa necessidade do Senhor, declarar, Uhum. né, que a gente depende dele mesmo. É Orar verdade. é um lugar É de verdade. oração que Deus está nos levando. Eu É, creio que é. isso é o chamado de Deus para esses dias. É Sim. muito forte no Amém. nosso É, coração aqui é, e que nós saímos mais fortalecidas, né? é. Todos nós Amém. Amém. fortalecidos em Todos Deus, nós. né? É, sim. É, Na nossa comunhão íntima com o Senhor. Amém? sim. Amém. Creio É, eu nisso. creio mesmo que vamos dizer assim, não é a igreja também está sendo chacoalhada nesses dias, né? Para isso. Porque tu não tem como a gente ficar um meio termo. O Senhor nos chama para uma vida totalmente comprometida com Ele, né? Onde a Isso é, gente se alinha com o coração de Deus mesmo para estar trazendo o reino de Deus para onde nós estamos vivendo, né? são tempos Amém. que Deus está nos chacoalhando mesmo, e eu creio que isso é algo poderoso, porque não é só, né, aqui, é em toda a É, terra, né? É amém. em Toda toda a a terra terra. que Deus está fazendo, né? Então É, eu creio num grande avivamento, sabe? E porque no final dos amém. tempos o Senhor fala sobre um avivamento. Mas eu Sim, creio num povo genuíno, num povo isso. santificado,
num povo Uhum. separado para Deus, né? Eu Sim, creio num algo poderoso sobre a terra. Algo é. que corações famintos e sedentos vão buscar Deus, Amém. né? É isso E, mesmo. e Cremos nisso pessoas vão, também. vão ser separadas mesmo, né? Entre aquele que é e aquele que não é. Então, É, eu creio que Deus está querendo que nós preparemos o nosso povo, nos preparemos para depender da nossa intimidade com Deus. Chega de é, pensar assim, é. domingo eu vou ouvir a voz de Deus porque vai ter uma É, palavra, porque vai ter um louvor, né? Então, é, e passa a semana toda, né, sem ler a sim, Bíblia, sem buscar a Deus, não sem dá, né? ouvir a voz de Deus, mas cada um de Uhum. nós, que cada um de nós aprendamos a ouvir a voz de Deus, a ter Amém. as nossas experiências Uhum, pessoais uhum. com o Espírito Santo, com a palavra, nesse lugar de oração. Então, Deus está desafiando a igreja a isso. E se a gente não sabia fazer isso, Deus está dizendo, então aprenda, e aprenda rápido. Amém, amém. É, e a gente só vai ser um povo vencedor estando cheio do Espírito Santo, não é mesmo? Amém. Né? É verdade. As nossas vasilhas cheias de óleo, cheias do azeite para esperar a vinda do Senhor a qualquer momento, né? E que o Senhor Exatamente. levante mesmo as nossas levanta o povo. Acho que esse é bem o chamado a uma atitude diante de Deus, né? O ir Eu creio. para oração, o ir para a face de Deus, para ouvir o Senhor. Então é só assim mesmo, uma experiência muito viva, muito íntima com o Senhor para prevalecer, né? E para a gente estar preparado para essa grande colheita, porque não tem como trabalhadores frágeis ou né, sustentar e colher os frutos que o Senhor quer dar, as vidas que o Senhor quer dar. Então, que a gente seja também resposta de Deus, né, nesse tempo. Eu creio muito no chamado para a igreja hoje, do chamado de João Batista, né? Preparai o caminho do Senhor. Amém. Uhum. Então, a vida de João Batista era uma vida de santidade. Ele era um profeta não benquisto, né? E o Uhum. que ele trazia era um alinhamento. O que ele trazia era um lugar de arrependimento. Então, eu creio que o Isso. tom profético da igreja desses dias é o tom É. profético de João Batista, do lugar de Amém. arrependimento, do lugar de busca da presença de Deus, né? Uhum. E é um lugar tão focado, porque isso é bonito, né? Sim, Ele tem um foco no ministério dele. sim. Você não vê se distraindo com nada, né? Ele sabia que Jesus estava Uhum. prestes a vir e precisava ter um povo com o coração aberto, preparado para ouvir a voz do Messias. Então, ele Uhum. sabia que ele não era o noivo, né? Ele sabia que ele Sim. não era, né? Ele era o amigo do noivo, ele estava preparando o caminho, preparando para a vinda do noivo. Então, o nosso chamado é preparar para a vinda do Senhor, preparar a noiva para Amém. aquilo que Deus vai fazer nesses dias. E ele vai Amém. fazer com poder, ele vai fazer com graça, ele está nos despertando para isso. E o chamado dele não é um chamado. É um chamado para arrependimento, então não é um chamado bonito, né? Assim, como é que eu vou dizer assim, né? Não é todo mundo que vai gostar, né? Da palavra que ele tem, Sim. da pregação que João Batista tem. Então é É. uma pregação forte, é uma pregação, né? Poderosa, mas é uma pregação que confronta o pecado. Então eu Sim. creio que é isso, sabe? Eu creio que é isso. A gente tem que viver nessa ousadia de confronto do pecado, né? E talvez isso Uhum. nos custe, quer dizer, algumas coisas, Aham. né? Nos custe, né? Talvez algumas pessoas que nem gostem tanto disso, né? Mas infelizmente, o que Uhum. realmente Deus tem é purificar a sua igreja. Eu creio nisso de todo o meu Amém. coração. Amém? Amém. É verdade que estejamos prontos para isso, né? É, aleluia. Mas eu achei tão legal uma coisa que tu comentaste antes a respeito da presença de Deus, assim, ser agradável, ser tão doce, né? De a gente desfrutar da presença do Senhor. E junto com isso, assim, eu queria, talvez podia até conversar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, a importância também da palavra de Deus na oração, né? Então, eu, assim, trazendo um pouquinho para a vida pessoal, e a gente vai ver.
como eu vou ter uma vida de oração forte na igreja, em conjunto, se a minha vida pessoal com Deus não for assim, né? Algo que não vai casar. Então, e de que forma, assim, tanto a palavra, ela pode ela é uma ferramenta na nossa vida de oração. Eu hoje à tarde tive um tempinho, né, com uma das nossas pastoras pelo Zoom, com toda a equipe dela, e a gente estava ministrando, falando exatamente sobre isso, né? Sobre a Aham. importância da oração e a palavra, o nosso tempo a sós com o Senhor. E eu creio que uma chave poderosa é orar a palavra, né? Amém. Às vezes eu digo que tem pessoas que olham para alguém e falam assim, nossa, meu Deus, mas é que, olha, Deus escuta a oração daquela pessoa, porque olha que oração linda que ela faz, né? Ou que ele faz, né? Aham. Ele sabe orar, né? Olha que oração mais, né? Aham. E, né? E às vezes É, outros se sentem, eu não sei orar, né? Eu não não oro tão sei orar. bonito. Mas a Aham. chave da oração é a palavra. Né? Porque se você Amém. orar a palavra, você tem a certeza da resposta. Você está orando em concordância com o que está no céu. Né? Então, a chave de uma oração poderosa, de uma oração que vai encontrar efetividade nos céus, que vai ecoar nos céus, é a palavra. Então, quando você se lança sobre a palavra, né? E você busca a promessa que Deus tem aqui, a verdade que está aqui, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então você vai lançar a palavra em oração e ela vai cumprir essa palavra. Então, quando Uhum. você pega, né, princípios da palavra, a gente estava falando, eu estava falando com eles uma coisa assim, eu tenho guias de oração. A gente tem aqui, e está disponível na igreja, a gente confeccionou alguns guias de oração, né? Um deles é baseado no Pai Nosso, né? E o outro é baseado nos nomes de Deus. Eu tenho até alguns outros aqui. Ai, que E, legal. e eu gosto muito de orar a palavra. Então, por exemplo, se eu pegasse o Pai Nosso, como é que eu oraria? Porque não é para você fazer uma reza no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, nossa, né? Blá, 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 falar assim, blá, 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 né? Não é para isso. Né? Não é esse o objetivo. Então, Não, eu não é, não. é realmente meditar. Então, quando você começa, Pai Nosso, já é a primeira parte de uma oração. Senhor, tu Amém. és meu Pai, tu és aquele que me acolhe, aquele que me guarda, mais do que meu Pai natural. Eu não vou ter frustração em ti, porque tu és aquele que me. Então, quando você começa a orar a palavra, você está declarando aquilo que Deus é. Porque ainda mais a oração do Pai Nosso, né? Porque Jesus nos ensinou a orar dessa forma, a nos dirigir a Deus como Pai. Então, essas perspectivas, essas verdades que estão ali, quando você começa a orar e colocar aquilo da primeira pessoa, colocar no seu nome, é muito especial, é É. poderoso. É, Amém. realmente Deus cumpre, né? Então, quando a gente entrou aqui na pandemia, né? Nós trouxemos, por exemplo, o Salmo 91, né? Que é um Sim. salmo tão simples para as pessoas orarem o Salmo Uhum. 91, Uhum. abençoarem as suas vidas através do Uhum. Salmo 91. Porque o Salmo 91 não é um salmo para ficar aberto na sua casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, porque Uhum. isso Uhum. protege, né? Ai, porque uma casa com a Bíblia aberta no Salmo Aham. 91, entendeu? Já viu isso? Aham. Né? Porque tem Quantos, que né? fala, né? Porque isso é mais uma superstição, né, gente? Isso não é. Sim. Poderoso é se você viver esse salmo, se você declarar esse salmo, se você tomar posse desse salmo, né? Então, Sim. orar o Salmo 23 é um dos salmos mais fáceis de orar, porque ele já está na primeira pessoa. O Senhor é o Uhum. meu pastor Meu e nada me Uhum. faltará. Senhor, tu és o meu Amém. pastor, aquele que me guia. Senhor, tu és Uhum. aquele que guarda-me, que me leva nos caminhos que o Senhor deseja para minha vida. Uhum. O Senhor é Amém. aquele que tem a sua vara, o seu cajado me conduzindo, trabalhando a minha vida, me levando todos os dias. Então, quer dizer, o que é que eu posso orar dentro da palavra? É. O que é que eu posso tornar pessoal para a minha vida e Sim. orar aquilo intensamente, né? Assim, com Sim. fé, com convicção, né? Assim, batendo, Uhum. né, na porta dos céus com essa Amém. verdade da palavra, né? Sim. Persistentemente, declarando. Então, tá lá na palavra que o Senhor quer derramar o Espírito Santo, né? Jesus falou Sim. isso. Aqueles que Sim. lhe pedirem, muito mais do que um pai, né? Deus é É. muito mais que o pai natural. Jesus fez uma comparação. Então, É. Espírito
Santo seja Quanto mais. derramado sobre nós, seja derramado Amém. sobre o filho, sobre minha casa, Amém. sobre meu É. marido, né? Uhum. Então, é assim que eu santifico a Usar a minha casa. palavra. É. A palavra. Então, Isso. aquilo que eu fizer devocional, eu posso pegar aquilo que eu fiz devocional, eu posso orar aquilo que eu fiz devocional. Uhum. Essa é uma Isso. chave tremenda que Deus nos deu. Isso é É. maravilhoso, Verdade. isso é É. poderoso, Mônica. Isso Isso muda a é nossa Deus. história, isso muda o Sim. nosso dia, isso muda a nossa Sim. família, né? Isso muda o nosso Amém. Verdade. destino, entende? Sim. Por quê? Porque é a Uhum. palavra. E a palavra É. não volta vazia. A palavra é E é. poderosa. A É. palavra é Uhum. criativa. A palavra, né? Sim. A própria É a palavra diz palavra que é a verdade de Deus, né? o Uhum. mundo foi formado pela palavra. Pela Né? palavra. Jesus estava no É. princípio, Jesus era a palavra, o verbo Uhum. que fez todas as Aham. coisas, que formou todas as coisas. Então, quando você fala, quando você ora a palavra, é É. poderoso, Amém. É. poderoso. Né? Amém. Deus Porque às vezes, muda. ia dizer, às vezes a gente pode estar orar, mas ficar lamentando diante de Deus, né? Então a gente traz apenas o nosso sentimento para a oração, enquanto que se nós buscarmos a palavra de Deus sobre aquela situação, nós vamos reinar com a palavra do Senhor naquele momento, né? E aquilo vai transformar a tristeza do nosso coração, porque a gente também está trazendo a verdade de Deus para o nosso coração, para aquele momento, né? Então, mesmo os temores agora, tudo que a gente, as mudanças deste momento na vida de cada um de nós, e a gente trazer a verdade de Deus, né? A palavra que é poderosa. Se eu orar, Senhor, você acabou de dar um exemplo, né? Senhor, o Senhor não tens me dado um espírito de covardia, né? Uhum. O Senhor tem me dado um espírito de ousadia. O Senhor tem dito para mim, como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. Amém. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu não sou Uhum. forte, mas em Ti eu sou forte. Eu não sou corajosa, mas em Ti eu sou corajosa. Então, é declarar Amém. a É palavra, isso. né? Que muda. Sim. Tem lugar para eu chorar? Tem lugar para me derramar meu sentimento, mas eu não posso ficar no meu sentimento. Aham, Eu não aham. posso só fazer da minha oração um lamento, né? Um Uhum. lamento de, ai, né? Um Como murmúrio daquilo, sim. de reclamação. Eu Aham. tenho que, se eu tiver um momento como esse, eu tenho que sair desse lugar, porque é isso que a gente vê no salmista, né? Muitos momentos o salmista Isso realmente fala, nossa, é. meus inimigos se levantaram contra mim, né? Ele Aham. coloca as dificuldades, mas se você prestar É. bem atenção, né? Tem, Aham. acho que é o Salmo 70 ou 71 que ele fala, né? Quando eu entrei, né? No santo, né? Então eu me Sim. atinei com aquilo que, né? Então eu vi o É. destino dos ímpios, eu vi o que ia acontecer, né? Com eles. Então Sim. é isso, né? É. É uma Aham. verdade tremenda, né? É Isso é muito tremendo. poderoso, poderoso, Amém. transformador. Né? É. E sobre tudo, né? A gente pode lançar a palavra de Deus, seja sobre os, como antes tu falaste, sobre os filhos, sobre os nossos jovens, sobre a nossa nação, trazer toda a verdade de Deus, né? Pegar um texto na palavra e tá declarando ele sobre isso. Então é realmente maravilhoso isso, né? Faz toda a Mônica, diferença. deixa eu te pedir uma coisa. Só um parênteses. Tu tá com o relógio aí? Porque o meu aqui Tô do lado parou. Que horas a gente são? tem 2h50, a gente tem uns 2 minutos, Ah, uns 10 minutos, tá. né? 10 Tá. minutinhos aí. Porque Nosso o meu relógio aqui do lado parou. Não, eu tô Tá, olhando joia. 10 minutos, né? Tá ótimo, sim. Aleluia. É, eu me lembro aquela passagem, lembrei aquela passagem que eu acho que foi com Eliseu, que tinha morte na panela, Aham. e lembra? E aí eles deviam jogar o sal na panela para Uhum. que aquele cozido não fosse mais venenoso, mas fosse saudável. E me veio assim, esse sal é como a palavra de Deus, que traz a Amém. cura, né? Que traz a vida,
que vence o poder da morte, que vence o mal que está naquela situação. Ou Amém. a desestrutura que pode estar naquele lugar, né? Seja na nossa casa, na família, numa célula, onde for. Então, nós proclamarmos e trazermos a palavra de Deus, buscarmos, né? Eu creio que isso também é importante, né, Mônica? Como, às vezes, a gente buscar aquela palavra de revelação, ouvir o Senhor, o que Ele tem para este momento, né? Então, Não, é muito. A gente pode receber coisas específicas de Deus, né? Para aquilo é que a gente está vivendo. Existe todo o conselho de Deus na palavra, mas existe a palavra rema, né? Aquela palavra que isso, o Espírito quer vivificar para aquele é, momento que a gente está vivendo, que a gente está é, passando, que a gente está sentindo, que é a palavra de sabedoria para aquele momento, né? isso, Então, amém. quando Deus traz isso no nosso coração, então a gente tem aquele descanso, a gente tem aquela certeza daquilo que a gente está vivendo, né? Eu me lembro Uhum. quando eu passei por aquela situação do câncer, né? Eu sempre falo que eu fui muito abençoada, né? Eu fui muito abençoada pela igreja, que orou muito por mim, me fortaleceu muito, mas eu ficava sempre falando, Senhor, me dá uma palavra rema, me dá Uhum. uma palavra assim, para isso que eu tô vivendo. Eu nem, entendeu? Eu fico muito feliz de receber toda a oração, mas eu preciso ter uma palavra que é aquela Uhum. palavra que eu vou orar em cima dessa Andar palavra. sobre ela, né? Que eu vou viver nessa palavra, né? Que eu vou Uhum. realmente ser aquilo, assim, como é que eu vou dizer, né? É difícil explicar, mas que vai ser para mim, a minha oração vai ser em cima dessa palavra, né? Aham. E aí Deus me Tá deu aquela agradando. palavra, né? Tá em Atos, né? Jesus Cristo te dá saúde. E é só Uhum. essa frase. E foi muito interessante, Mônica, porque eu acordei com essa frase. Eu Tá. estava dormindo e eu estava Que orando e eu acordei maravilha. com essa frase. E eu não sabia nem onde estava na Bíblia. E eu tive que procurar onde estava na Bíblia, né? Até hoje, às vezes, eu me perco onde está esse texto, porque algumas traduções não é exatamente esse. E aí eu fui lá e fui procurar e dar-lhe achar aquilo, porque eu falei, Deus, essa palavra está na Bíblia. Sabe quando você. E essa foi a minha Aham. palavra tema, essa foi a palavra que eu orei, essa foi a Tá. palavra que eu declarei na minha vida, entende? E Amém. eu tomei posse, né, em oração. Isso. Eu Amém. creio que assim, né, cada um de nós precisa ter uma palavra de Deus, né, para esses momentos, né? Amém. Uhum. É Creio muito verdade. forte. Tomar a posse da palavra que o Senhor tem. Aleluia. Quem sabe Amém. nós quer deixar uma palavrinha final para daí a gente orar juntas aí também. Vou falar bem rapidinho, porque eu creio que a gente precisa orar junto, né? Estamos falando de oração, a gente É, tem que. é verdade. Sim. Olha, quando o Espírito Santo foi derramado, em Atos capítulo 2, foi o cumprimento de uma palavra. Tem tudo a ver com aquilo que a gente Uhum. está falando, né? Quando aquilo Isso. aconteceu, Pedro pega um texto, né, de Uhum. Joel, do Antigo Testamento ali, que a gente estava falando agora também, e É, fala sobre derramar do Espírito Santo. Então, eu creio que a gente não está entendendo tudo, mas Deus tem o controle de tudo. Então, amém. existe uma palavra de Deus para tudo isso que a gente está vivendo hoje. Existe Sim. um desdobramento de tudo que Deus vai fazer. Eu creio muito nisso. E alguns Uhum. profetas têm dito, né, que se logo após a gente passar por essa pandemia, mais algumas coisas acontecerem, a gente vai perceber que a gente realmente está nos dias bem finais, né? É verdade. Eu Se for creio só mais, também. se for mais uma das pestes que vieram, a Aham. gente entende que, né, já vieram algumas sobre a Terra. Sim. Mas eu creio que então Deus tem uma palavra rema para esse dia, como a gente falou, e cada um de nós precisa buscar. E como homens e Uhum. mulheres de Deus, eu tenho orado muito para que Deus nos revele o profético nesse tempo. Então, Amém. nós temos só uns Amém. 2, 3 minutinhos. Vamos orar? Vamos orar, querida. Oh, Deus. Ora Ai, pela Jesus. gente aí. Obrigado, Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo nesse Uhum. tempo de Uhum. aprendermos aos teus pés, de aprendermos a te buscar. Eleva a nossa vida de oração, Senhor, a um Isso. lugar, Amém. Pai, que nós Isso. nunca adentramos, que nós ainda não experimentamos. Leva-nos a um lugar de Amém. Amém, intercessão, Jesus. a um lugar de intimidade, a um lugar de ouvir a tua voz, Senhor. Nossa.
Leva-nos a um Sim, lugar Jesus. profético da intercessão. Oh, Deus. Leva-nos a Amém. ouvir aquilo que está no Uhum. seu coração para esses dias, Senhor. Pai, Amém, nós Senhor. abençoamos cada uma dessas mulheres, homens que têm ouvido, que estão conosco. Que Amém, a vida Deus. deles, Senhor, Uhum. seja cheia da tua Sim. presença. Que eles Amém, sejam Jesus. atraídos ao lugar da tua presença. Amém. E que Isso eles mesmo, possam, com Deus. ousadia, Obrigado, orar a Deus. tua palavra. Possam Uhum. orar a palavra Uhum. rema das suas vidas, Senhor. Amém. E possam Amém, Senhor. ministrar Oh, Deus. profeticamente na Sim, tua Senhor. casa. Em Sim. nome de Aleluia. Jesus. Amém. Amém.